Bom dia, Day Trader. Eu sou o Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira, e antes de ir direto para as notícias, eu vou deixar aqui um recado rápido para vocês. Agora no período de carnaval, vou deixar um curso 100% online, 100% gratuito, mais um, né? Como brinde, um presente para vocês sobre DARF, um curso completo de DARF para Day Traders. Então, eu vou ensinar você como você fazer a sua DARF da forma correta, tirando as principais dúvidas, fazendo o cálculo da DARF junto com vocês e emitindo uma DARF junto com vocês para que vocês entendam o caminho para fazer isso da forma correta. Então não perca, assista, porque este curso vai ficar por tempo limitado, cada aula vai ficar por 4 dias. E para você que é meu aluno do curso Day Trade Consistente, esse é mais um curso que vai subir lá na plataforma e ficar como bônus para vocês, um bônus que você não esperava, mas venha como um grande presente para você. Então não perca, já vou pedir para você aqui dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque Morning Call direto ao ponto, você vê aqui. E agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado, falando do levante da China. Ontem nós demos a notícia com relação à queda da China. A China teve uma queda na sua bolsa de valores durante 6 meses seguidos, que se acumulou numa queda de 6,3%. Ontem a gente teve uma grande alta nas bolsas chinesas, atingindo aí uma alta de 4%, fazendo com que desse uma recuperação na sua queda. Mas infelizmente é importante dizer para vocês que essa queda tem um certo tom de espuma ali, ou seja, aquele tom que não é tão concreto assim. Por quê? Quando a gente fala da alta da bolsa, as empresas estatais, que são as principais empresas da bolsa chinesa, injetaram dinheiro nos seus próprios capitais, ou seja, comprando as suas próprias ações. E aí é dinheiro do governo circulando para comprar ações das suas empresas estatais, fazendo com que a bolsa subisse por este motivo. Lógico, não é um motivo tão benéfico, mas a gente fica de olho nas informações e nos desdobramentos da segunda maior economia do mundo. E também vamos falar do Brasil, Brasil dos bancos, Brasil esse que eu disse na segunda-feira sobre ser o Brasil dos bancos, mais uma vez impulsionado pelos bancos. A nossa bolsa subiu forte ontem. O balanço do trimestral dos bancos saíram forte, fizeram com que as nossas bolsas subissem, atrelada à alta do Itaú, Santander e Bradesco. Também bancos pequenos como o BMG também subiram forte, fazendo com que a nossa bolsa subisse. Então a gente fica de olho nessa informação. Queríamos que fossem empresas de inteligência artificial, de tecnologia, mas tudo bem, são bancos e subiram. E isso faz bem para a nossa bolsa fazer uma alta dessa, uma alta consistente. Também tem informação do OPA da Cielo. Você sempre ouve falar de IPO. OPA é o inverso de IPO. IPO é quando uma empresa abre capital no mercado financeiro, e OPA é quando ela está em vias de fechar capital no mercado financeiro. E a Cielo abriu o processo de OPA com as suas duas controladoras, o Banco do Brasil e o Bradesco, que estão emitindo bônus para recompra das suas ações e para fechar capital. Não é uma notícia tão boa assim, porque a gente tem um encolhimento na nossa bolsa de valores, mas é importante porque você agora sabe o que é OPA, ou pelo menos já ouviu falar em alguma vez na sua vida sobre o que é OPA. E agora vamos direto para o calendário econômico, entender quais são os principais horários das principais notícias do mercado financeiro. Vamos direto aqui entender o que está acontecendo. Vamos começar agora às 8h30, vai ter, no momento que você está vendo esse vídeo, a informação com relação ao superávit orçamentário aqui do Brasil. Na sequência, às 9 horas, quando abre o nosso mercado futuro aqui no Brasil, a gente vai ter informação de vendas do varejo, tanto mensal quanto anual aqui no Brasil. Mercado caseiro hoje vai ter muita notícia que movimenta ele. A gente vai ter estoque de petróleo a meio-dia e meio, muito próximo da abertura da NYSE. Lembra que o mercado à vista abre às 10 e a NYSE abre às 11h30? Então, a meio-dia e meia a gente vai ter estoque de petróleo, que também vai ter informação que movimenta os mercados. Lembrando que eu trouxe ontem para vocês a informação do dia 11 de março, onde o horário de verão volta ao normal nos Estados Unidos e a nossa bolsa volta a abrir no horário normal, a NYSE volta a ser às 10h30. E por fim, a gente vai ter às 3 horas da tarde o balanço comercial aqui no Brasil. Então a gente vai ter muita informação caseira e movimento na nossa bolsa. A gente fica de olho no que vai acontecer e de olho nessas expectativas das possibilidades que nós vamos ter aqui hoje, recheado de notícia. Muito provavelmente a gente vai ter um movimento mais interessante na bolsa e oportunidades para que a gente possa finalmente lucrar com o movimento da bolsa. Vamos dar uma olhada agora nos principais indicadores e cotação de bolsas mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção da NIFT, a bolsa indiana, que está numa alta de 0,01%. Nesse momento a Europa opera toda em queda e também os Estados Unidos opera praticamente ali no 0 a 0, com a SP500 subindo 0,1%, a Nasdaq subindo 0,5% e a Dow Jones caindo 0,2% nesse momento no mercado futuro. Agora vamos falar dos principais indicadores da nossa bolsa EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa alta de 2,69%, barril Brent petróleo numa alta de 0,55%, minério de ferro numa queda de 0,36%,
DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,8%, e VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, no 0 a 0 nesse momento. As bitcoins cotadas a 43.112 dólares. E agora, para você que me acompanha pelo Instagram, quer ver a análise do índice futuro, dólar futuro, corre lá para o YouTube. Caso não, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, bora pro game! Para você que me acompanha aqui pelo YouTube, vamos dar uma olhada agora no índice futuro, começar aqui pelo diário. E ontem fomos surpreendidos com uma alta inesperada. Ontem imaginava aqui a nossa bolsa mais lateral levemente para baixo, e eu disse, pode sair alguma notícia que não está no calendário econômico, que pode mudar a direção da nossa bolsa, e foi isso que aconteceu, esta pancada de alta que foi de uma vez praticamente aqui, literalmente ali na abertura do mercado à vista, às 10 horas, a gente teve essa pancada de alta e o mercado se consolidou numa alta forte, sem ter muito o que se fazer durante o movimento do dia. E notícia essa que mudou o mercado, e sim, é importante a gente acompanhar, isso pode sim movimentar os mercados. E lembrando, tá, a gente bateu aqui numa mínima que a gente veio fazer um fundo que se configurou um fundo duplo desse movimento. Olha só, um fundo, outro fundo, e agora uma alta se configurou um fundo duplo porque quebrou a linha do pescoço. Vou trazer aqui isso um pouco mais evidente, porque esse movimento no diário foi interessante. Movimento de queda, marcou um fundo. Aí fez uma alta, lateralizou, nova queda, marcou outro fundo e fez essa forte alta aqui, fazendo com que a bolsa rompesse esta linha do pescoço, marcando um topo duplo, fundo duplo, perdão, marcando um fundo duplo aqui na nossa bolsa de valores no índice futuro, que é o que eu estou analisando, que é o que nós operamos aqui no Day Trader. O IFR está trabalhando nesse momento acima da linha dos 50%, o volume financeiro foi praticamente na média ontem com todo o comportamento do movimento da bolsa, e hoje tem notícia aqui em movimento do mercado, vamos ficar de olho. E agora vamos dar uma olhada nos 60 minutos para ver o que eles nos dizem. Tá? E os 60 minutos é bem mais emblemático. Vamos aproximar aqui para ver o que aconteceu. Ele ontem foi de uma vez bem direcional, se afastou bastante aqui das médias, isso é bem interessante, vamos acompanhar. Se afastou bastante da média móvel de 9 exponencial, esta média roxa que você está vendo aqui, iluminei ela na tela para vocês, ó. Você está vendo ela brilhar agora, ó, essa média roxa, e também da média móvel de 20 aritmética, ó, essa média verde aqui que também iluminei ela aqui. Então, qual que é a minha expectativa? O IFR nesse momento trabalha pressionado acima da linha dos 70%, no momento a 83,94% antes de abrir o mercado à vista, no mercado futuro, perdão, que abre às 9. Eu entendo que a possibilidade do mercado fazer uma lateralização e até uma queda para fazer um pullback para uma provável alta, tá? Por conta desse movimento forte que nós tivemos ontem. Então, a gente vai muito em linha desta possibilidade, apesar de ver o mercado lá fora caindo. Então, vamos ver o que vai acontecer no decorrer do dia de hoje. Essa é a expectativa baseada no comportamento na nossa bolsa de valores aqui, baseado no comportamento do nosso índice futuro. Tem espaço para subir? Tem, porque nós temos aqui, ó, se a gente pegar e for plotar aqui esta linha, que é uma linha onde está num topo, nessa região aqui, que seria uma zona de resistência, o mercado ainda tem uma região forte para subir de uma vez aqui até mais ou menos, ó, em torno de 1.581 pontos. Tomara que não abre com um gap de alta e invalide o dia de hoje, fazendo com que a gente fique aqui só olhando, esperando uma boa oportunidade, mas com um gap de alta e com afastamento desse e o IFR pressionado, a gente não tem muito mais o que fazer senão esperar, porque o mercado fica esticado e perigoso. Mas se ele abrir fazendo uma lateralização e uma leve queda para depois uma alta, isso vai ser interessante, porque daí ele dá a oportunidade para a gente operar, desde que ele não entre para dentro dessas médias aqui. É importante validar isso para vocês. De repente, se ele faz uma queda muito forte, entra dentro da média móvel de 200 períodos, essa média branca, embola com a média roxa, a média verde, é uma consolidação, não tem muito o que se fazer, a gente fica só assistindo. E agora vamos dar uma olhada no dólar, dólar, que está dentro daquela forte consolidação que a gente vem trazendo praticamente desde novembro do ano passado, novembro de 2023, ele não sai dali, ele só fica ali, e novamente ontem fez um movimento dentro daquela zona de consolidação. Ele até ameaça sair, mas depois volta. Olha só, lateralização bruta, como eu venho dizendo toda vez aqui em todos os Bom Dia Day Traders que eu passo aqui para vocês. Anteontem fez esse forte movimento de alta, deixou esse forte movimento de queda, e ontem fez um movimento de um candle pequeno, um movimento curto na bolsa, não dando muita oportunidade, ficando aqui mascado acima da linha dos acima da média móvel de 9 exponencial e da média móvel de 20 aritmética, literalmente nesse momento em trap zone, zona de armadilha. E o que é isso? É quando a gente vê o preço dentro da média entre as médias de 200 períodos e de 20 períodos, as duas aritméticas. Média de 200 períodos, essa média branca que eu tô apontando aqui para vocês, vou iluminar lá na tela, você tá vendo ela iluminar agora, tá vendo ela brilhar, essa média branca, média de 200 períodos. Média de 20 períodos aritmética é essa aqui inferior, ó, que eu tô iluminando ela para vocês, então aqui fica meio mascado o movimento do preço, além de ter essa barreira dessa alta, desse caixote que a gente vem assistindo faz tempo. Então vamos dar uma olhada aqui para ver a diferença de distância, ó. Em caso de alta, a gente tem aqui 27 pontos para a barreira superior e também aqui 50 pontos
para a média móvel de 200 períodos, o que mostra que pode ter um movimento interessante caso rompa esse movimento em caso de alta. Mas como a gente está vendo aqui um dólar lateral, qual a expectativa para o dólar? Para o índice sim, já falei para vocês, possibilidade, uma lateralização, um pullback para depois uma alta, fica fácil de operar. O dólar está dentro de uma consolidação, sem direção, sem saber para onde ele vai, e mesmo que a gente olhe aqui os 60 minutos, tá? Nessa confusão toda, os 60 minutos nos dá um indicativo de queda. Os 60 minutos eu vou dizer para vocês que está pior ainda, tá? Porque ele está nos dando indicativo de queda, mas também está em trap zone, uma trap zone mais chata. Se a gente vai ver a quantidade de pontos, a diferença de pontos da média móvel de 20 para a média móvel de 200 períodos aritmética, tem uma diferença de 36 pontos. Lembrando que a média de movimento do dólar gira em torno de 54 pontos. Então o dólar está bem chato de se operar hoje. Vamos acompanhar para ver se ele vai melhorar na sua configuração gráfica do intraday, de dentro do dia, para que a gente possa tomar a nossa decisão de compra ou de venda caso ela apareça. Bom pessoal, ficamos por aqui, como eu sempre digo para vocês no final dos vídeos, cuidado e cautela hoje nas operações, temos muitas informações, a agenda caseira está cheia e galera, bora pro game.